um caso que aconteceu, me parece que foi em 2016. É isso mesmo, 2006, 2016 não, porque é 16 anos, 2006, então faz 16 anos que a família da moça procura por justiça. E agora o julgamento está acontecendo. Vou chamar a reportagem do Fábio Guilhem para você entender certinho a situação. Foi uma morte de uma pessoa que foi fazer um procedimento. A princípio ela fez a cirurgia no hospital, cirurgia nos seios e também lipo, e depois ela foi fazer um outro procedimento na clínica desse médico. E lá que ela acabou passando mal e depois acabou falecendo, foi encaminhada para o hospital, mas acabou morrendo. Nas investigações, eles constataram que não foi uma morte, simplesmente uma morte numa clínica. Por isso o julgamento está acontecendo. Veja a reportagem no Balanço Geral. A empresária Andréa Beltrame Serconec da Costa tinha 28 anos quando morreu. Ela procurou o médico cirurgião plástico de Maringá para colocar silicone nos seios e fazer uma lipoaspiração. A cirurgia no hospital deu certo, mas foi preciso fazer alguns retoques nos seios e abdômen, 11 meses depois. O segundo procedimento foi feito em uma clínica particular de Maringá. Andréa teve uma parada cardiorrespiratória, foi encaminhada ao hospital, mas morreu logo depois. O médico foi acusado criminalmente por erro médico e dolo eventual, que é quando a pessoa assume o risco de causar o crime. O caso foi em março de 2006 e o julgamento do médico Álvaro Fabiano Martins de Carvalho está acontecendo nesta quarta-feira, no Fórum de Maringá. Segundo o Ministério Público, a clínica não tinha estrutura para a realização de um procedimento invasivo e somente para exames médicos. Além disso, segundo o MP, não existiam equipamentos para fazer a reanimação da vítima, como o desfibrilador. A reanimação com equipamentos só foi feita após a chegada do SAMU, minutos depois. Ele assumiu o risco, ele foi indiferente à vida da vítima. Por quê? Porque ele fez uma cirurgia de grande porte num consultório, sem um anestesiologista, sem os equipamentos necessários. Então ele assumiu o risco de produzir o resultado. O advogado de defesa do médico disse que o cliente fez tudo o que estava ao alcance dele no dia do procedimento. É um absurdo essa acusação que sustenta que o médico não tinha nenhuma importância para com a morte da paciente. Todos os procedimentos foram tomados, todos. Respiração de boca a boca, massagem cardíaca, ventilação mecânica com AMBU, acionamento do SAMU, providência na UTI, acompanhamento do médico com a paciente até a UTI. Ele permaneceu ao lado de sua paciente até o último suspiro de vida. E querem classificar isso como um assassinato. Isso é um absurdo. O advogado de defesa disse ainda que não há motivos para julgar o médico por dolo eventual, que é quando a pessoa assume o risco de causar o crime. A exigência de equipamentos hoje em clínicas é diferente da que vigia em 2006. Seja como for, tratou-se de um procedimento minimamente invasivo, que sequer pode ser classificado como uma cirurgia propriamente dita. Era um retoque de cicatriz de uma cirurgia anterior. Não se tratou de uma cirurgia invasiva. Portanto, a ausência de desfibrilador não tem nexo de causalidade com a morte da vítima. Tanto é que o SAMU, tão logo acionado, usou o desfibrilador e, no entanto, não evitou a morte. Andréa deixou um filho e o marido. Durante o julgamento, o viúvo se emocionou muito ao relembrar a morte e a forma como viu a esposa sendo reanimada ao chegar na clínica. Desculpa, porque é muito difícil tocar nesses assuntos, assim, esse assunto, né, volta muita coisa na cabeça. O julgamento do médico acontece 16 anos após a morte da empresária aqui em Maringá. O processo se arrastou por anos na Justiça e, durante esse período, uma comissão do Conselho Regional de Medicina do Paraná, o CRM, avaliou a conduta do médico. De acordo com o Ministério Público, o CRM apontou que houve falha do médico ao realizar o procedimento em uma clínica sem estrutura de UTI e, mesmo assim, ele não foi impedido de exercer as profissões médicas. O júri popular deve se estender pelas próximas horas.
A família da empresária acompanha o julgamento. A empresa dela, que era de grande porte em Maringá, faliu alguns meses após a morte. Tá aí, o julgamento está acontecendo nesse momento, agora é a hora do intervalo, lá no Fórum de Maringá. Nós ouvimos o promotor, doutor Silvestre, falando da situação, explicando que ele não poderia ter feito aquele procedimento na clínica dele, e ouvimos o advogado do médico falando que não foi uma cirurgia, foi um outro procedimento que poderia ter sido feito, sim, na clínica. O que a gente lamenta é a morte da empresária, ali o esposo dela, falando lá, prestando o depoimento no tribunal do júri. Os 7 jurados estão ali acompanhando tudo e, claro, provavelmente agora, até no horário do Cidade Alerta, provavelmente o júri já deve terminar para a gente saber se o médico deve ser condenado ou não. Nós entramos em contato também com o CRM, né? Porque o CRM que é responsável pelos médicos e sobre as situações que acontecem, as denúncias contra os médicos também. E eles informaram que eles não podem se manifestar sobre casos específicos, que é o caso desse médico que está sendo julgado no dia de hoje, e eles informaram que é importante destacar que o procedimento ético aberto do Conselho corre separados da justiça comum e eventuais penalidades, quando assim determinada no Código do Processo Ético Penal, são divulgados em meio ao edital pelo portal do CRM. Então, pelo que o Ministério Público falou, o CRM acompanhou, mas hoje ele continua exercendo a função de médico ainda. Vamos aguardar qual vai ser agora o procedimento por parte do Poder Judiciário, se ele vai ser absolvido ou se ele vai ser condenado por essa morte dessa empresária aqui em Maringá. E ali relatando, o Fábio relatando, eu me lembro desse caso que aconteceu em 2006, inclusive foi de grande repercussão, sim, esse caso na cidade. E a Justiça entendeu que deveria ser feito um júri popular, porque se teve o dolo, ele assumiu o risco de acontecer alguma coisa com a paciente na clínica dele. Por isso, hoje, o julgamento está acontecendo no Fórum de Maringá. Nossa equipe continua acompanhando, agora na parte da tarde, e os detalhes, mais informações e provavelmente o resultado do júri você acompanha no Cidade Alerta Maringá, a apresentação do Nader Khalil.